Tá. Oi, meu nome é Lídia, eu sou Pet, engenharia hídrica, você é? Eu sou Flávia, eu sou redeira, eu moro na colônia de pescadores já há 30 anos e eu tenho um grupo de mulheres que se chama Redeiras. Nosso grupo já é registrado, a nossa marca já é registrada e a gente trabalha junto há 13 anos. Caraca, bastante tempo. Como é Sim. que tudo isso começou? Cada uma de nós fazia um tipo de artesanato em casa, né? Eu bordava ponto cruz, fazia alguma coisa em costura. E aí, um dia a gente conheceu uma moça do Senac. E aí ela fez uma junção de grupo, uma junção assim, de senhoras que queriam trabalhar com algum tipo de artesanato. Aí trouxe uma professora e a gente mostrou o material que a gente trabalhava, que era a escama e o fio. E ela nos ensinou a tingir a escama. E aí a gente começou a fazer alguma coisa tingida, alguma coisa em fio, só que a gente fazia as coisas em fio cru, assim, a gente não tingia, a gente não fazia crochê, não fazia tear, não fazia nada. Aí a gente conhecia a Rosane Schiller, que ela é do Sebrae, naquela época ela era consultora do Sebrae, e ela nos trouxe uma designer chamada Karine Faquin, que fez a nossa primeira coleção, que a gente começou a tecer o fio, tanto no crochê quanto no tear. E a gente descobriu que a atingimento que a gente alcançava nas escamas não funcionava, porque ela, com o tempo, ela desbotava. Aí a gente começou a trabalhar a escama em tamanho natural, cortar e fazer brincos e agregar valores como a prata, né? Que então até a gente não agregava valor. E foi a primeira coleção, quando a gente foi convidada para a Fashion Rio. A gente levou uma pequena quantidade de bolsas, assim, mínima, e achou que nada daquilo ia funcionar, né? Mas até então, antes disso, a gente teve aula com o Sebrae de tudo, de como atender o público, de como fazer preço, de como agregar valor no tempo. Hoje em dia, tudo que a gente faz tem um tempo, né, determinado. Isso a gente não sabia fazer, a gente olhava o brinco e calculava, esse brinco aqui deve ser uns 10 reais. Hoje não, a gente sabe que cada tipo de... Se eu for cortar tem um preço, se eu for vazar tem outro, se eu for furar tem outro. Tudo tem o seu valor. Aí quando a gente foi para a Paralela era uma feira de 5 dias, em 2 dias a gente vendeu tudo. Uau! Que a gente não se preparou assim, a gente não achou que ia vender tanto, né? Que a gente era um grupo. E o nome do nosso grupo era Pescando Arte. Mas quando a gente chegou lá em São Paulo, eles começaram a chamar as gaúchas da redeira, as gaúchas da redeira. Aí a gente começou a assumir o nome das redeiras, que foi o nome da primeira coleção. Ah, tá. E o que significa redeira? Redeira é quem trabalha com rede. Ah, sim. Que legal. Isso foi em que ano? Isso foi há 13 anos atrás. Isso foi Se quiser, eu faço o cálculo depois. faz bastante tempo. E até então, a primeira formação do grupo, essa formação do grupo agora, essa final, tem 13 anos. Mas junto a gente já está há 15. Porque entrou gente, saiu gente, sabe? Aí quando a gente fechou a associação, que a gente disse assim, não vai entrar nem sair mais ninguém, aí ficou às 13. Infelizmente a gente perdeu 2 pessoas, uma saiu. Essa pergunta é boa. Como sobreviver? Como tentar, né? Só da pesca nos últimos anos mesmo tá muito difícil. Preço do peixe barato, combustível caro, muita lei em cima do pescador, que não pode isso, não pode aquilo. É muito difícil. Mas como o pescador é brasileiro, não desiste nunca, né? Não podemos desistir. Mas é muito difícil, tá muito complicado. Viver só da pesca tá muito complicado. Não tiver outro meio, vender um peixe mais direto, para agregar valor ou fazer outra coisa, tá difícil. Tá difícil tentar sobreviver, nem sobreviver. Tentar sobreviver só da pesca tá muito difícil, quase impossível.